E a TV Chapada, mais uma vez, através do Jogando em Casa, leva até você a história do futebol de Morro de Chapéu, com pessoas que marcaram sua vida, sua história, jogando, dirigindo e hoje torcendo. Estou aqui com Laurinho Pinheiro, ex-atleta, ex-dirigente e atual torcedor e apaixonado pelo futebol de Morro de Chapéu. Laurinho, como tudo começou na sua trajetória no futebol? O futebol, para mim, eu comecei desde novo. O grupo da Rua de Remo, liderada por mim, por João Marito e aquela Renato e aquela turminha ali da Rua de Remo. Laércio, Raimundo, Mauro Heleno, Juracizinho, aquela turma, Arquildo Novaes. Então, esse grupo que começou ali na Rua de Remo. Da Rua de Remo, aí formou os times ali Joelito Modesto, formou um grupo. Ele não jogava bola, mas ele gostava muito de futebol. Aí formou um grupo que a sede era ali onde ali aquele prédio que hoje é de Peixoto, ali era a sede ali. Aí Zé fundou Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Por sinal, o Júlio Magro era um dos jogadores do Botafogo. E aí tudo começou por aí. Então, dessa aí nós fomos crescendo. Aí chegou a época do colégio. Aí nós começamos a jogar futebol. A sua trajetória no futebol, ela é uma trajetória que tem uma história muito interessante. Você passou de jogador a dirigente, chegou a participar de times em Morro de Chapéu, depois, inclusive, Araguaia, que nós vamos retratar um pouco sobre a questão da Araguaia aqui. Você chegou a jogar com o Júlio Magro e você me contou uma vez que Júlio Magro foi o responsável por você ter parado no futebol. Júlio Magro foi o responsável por eu ter parado com o futebol. Porque o estádio municipal de Gomes da Rocha era um areião que dava no meio da canela, né? Então eu era lateral esquerdo e Júlio Magro, com aquela malícia toda dele, que é um dos grandes jogadores que o Morro Chapéu teve. Então ele me deu uma finta de corpo e eu torci o joelho esquerdo, justamente que eu sou canhoto. Aí eu torci. Aí o joelho inchou, naquela época os meniscos foram embora e foi não tinha recurso naquele tempo, aí fez com que eu parasse de jogar futebol. Mas antes eu já tinha jogado, eu jogava na seleção do Morro, junto com o Lourinho, com o finado Jurinha, com o Artuzinho, Júlio Pecador, essa Zeca do Derba, aquela turma. Por sinal, essa seleção que Otaviano apareceu com a foto dessa seleção, que em 70, a maior goleada que a seleção do Morro de Chapéu já deu pegou o presidente Dutra e nós demos de 18-0. Até eu fiz gol naquele. Então vingou o Vasco, né? Vingou o Vasco. Oi. Laurinho, me diga uma coisa, você teve uma trajetória também na Araguaia. Como despertou essa coisa de futebol de base, futebol no chamado futebol de barro mesmo, que é a Araguaia, que hoje é considerado a ascensão para o municipal? A Araguaia foi um convite do saudoso Lopes, que me convidou para fazer parte do time do Vila Nova, que o Vila Nova tinha fundado naquele ano, em 94, e aí eu estava afastado do futebol. Mas aí eu fui fazer parte do time do Vila Nova. E aí, quando foi em 95, Lopes foi embora, aí o Nildo assumiu a presidência, o Nildo Homero. Mas o Nildo fez um campeonato que ninguém gostou. Aí o Nildo saiu, aí assumiu a presidência da Araguaia 70. Aí em 96, aí nós fizemos um super campeonato, por sinal botamos até o nome, Taça Morro do Chapéu. Fizemos um campeonato que foi muito bom.
Daí, 96, 97, aí num jogo lá ia ser Santa Úrsula era Santa Úrsula e Correio do Sertão. E aí deu um desentendimento entre eu e 70. Eu era coordenador e 70 era o presidente. Houve um desentendimento porque o pessoal da Santa Úrsula tinha esquecido o uniforme lá na Santa Úrsula. E aí 70 queria que desse o WO. E eu digo, não, mas não pode dar o WO. Eles esqueceram o uniforme. Pelo amor de Deus, não dá. Aí Zoró era o árbitro, o Zoró disse assim, e aí como é? Dá WO ou não dá? Eu digo, não dá. Aí 70 apanhou a prancha que estava com ele, jogou lá, fica com sua merda pra lá, tá? Eu não vou querer mais negócio com futebol. Me diga agora, nós vamos sair um pouco do passado e vir um pouco para o presente. Como você encara hoje, por exemplo, o futebol no Morro Chapéu e essa questão que está muito em debate de jogadores prata da casa ou não? Como você vê, na sua visão aqui, como é que você vê hoje, por exemplo, um campeonato onde o time tem, dentro do regulamento, a possibilidade de colocar 3 jogadores, no mínimo, estou dizendo no mínimo, dentro de campo e só coloca 3? Olha, eu sempre fui contra esses jogadores de fora da cidade do Morro Chapéu. Eu sempre defendi 5 jogadores. Por sinal, eu fui no primeiro mandato de Aliomar da Rocha Soares, Chicão era o presidente da liga e nós fizemos um campeonato com 5 jogadores de fora, que a Campinense foi campeão, que teve até uma polêmica com o Juventude de Jal. Mas aí a gente sempre defendemos essa tese. E aí daí para cá, eu como presidente da liga fiz uns 3 campeonatos sede interior e defendia sempre 3 jogadores para cada clube. Eu nunca fui a favor desse campeonato aberto, como está hoje em dia, que inflacionaram o campeonato Morro Chapéu, que hoje em dia parece que são jogadores profissionais. Tem jogador aí que ganha quase como um profissional. Laurinho, para fechar o nosso bate-papo, quem dera que ele se estendesse mais, mas de qualquer maneira você tem uma vida marcada no futebol do Morro Chapéu. Qual a mensagem que você coloca hoje, em rápidas palavras, para quem está atuando e quem almeja atuar? Olha, eu acredito o seguinte, com os meus 78 anos de idade, sou desportista, gosto demais do esporte do Morro Chapéu, mas eu vou lhe falar uma coisa, os novos dirigentes e os atuais dirigentes procurem, nas reuniões, para fecharem os campeonatos, acabar com essa exploração, acabar com esse inflacionamento do futebol do Morro Chapéu. Que Morro Chapéu tem como crescer no esporte sem essa coisa que está acontecendo. Isso não existe mais numa cidade centenária como Morro Chapéu, para estar fazendo essa... Esquecer os jogadores de Morro Chapéu, só vem para fazer o fator disso tudo isso é o fator político. É o fator político. Então, os jogadores, quem sai beneficiado são os jogadores que têm mais bala na agulha, milhões, dizendo assim, que tem para gastar, porque o comércio não aguenta, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, quando tem uma organização tipo a Campinense e o Azup, ainda vai, mas outra é uma pena, para vocês estar vendo aí, Júlio Pecador, por exemplo, foi o último campeonato do Joaquim, um dos times mais velhos de Morro Chapéu. Pois é, Laurinho, muito obrigado pela participação. É a TV Chapada levando até você a história, um pouco da história e o posicionamento de cada boleiro, de cada atleta, de cada dirigente, tanto no atual momento como pessoas do passado do nosso futebol. TV Chapada, a TV que leva a história até você.